bem-vindos a mais um vídeo no canal Mais Nenhum Mose. Neste vídeo vamos falar da Organização das Nações Unidas, a ONU, ou seja, a reforma da Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas antes do vídeo queremos de antemão agradecer a todos que se inscreveram neste canal. E assim que ainda não se inscreveu, pedimos que acione o sino das notificações, deixe o seu like, compartilhe o canal. O seu compartilhamento, a sua inscrição, o seu like permitirá o alargamento da extensão deste canal. Mais do que isso, permitirá o acesso em primeira mão dos conteúdos, das notícias que formos a publicar. Então vamos ao vídeo. Bem, como nós acompanhamos, no dia 24 de setembro, decorreu em Nova York a 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Dentre muitos pontos abordados, um dos principais pontos foi a reforma da ONU. Mas antes de abordar este assunto, é importante contextualizar as circunstâncias que fizeram com que haja a criação da ONU. A ONU foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada para substituir a Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada em 1920, após a Primeira Guerra Mundial. Mas qual era o objetivo da Liga das Nações? A Liga das Nações tinha como objetivo evitar as guerras e garantir a paz. Esses eram grandes objetivos da Liga das Nações, de manter a paz e de evitar as próximas guerras. Mas, porque a Liga das Nações não conseguiu cumprir os seus objetivos, por ter decorrido a Segunda Guerra Mundial, após aquela guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de substituir a Liga das Nações. Eis que foi criada a Organização das Nações Unidas. Um dos objetivos da Organização das Nações Unidas é igual à da Liga das Nações, que é de manter a paz e evitar as próximas guerras. Por isso que até então não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Mas a ONU vai mais além. Além de manter a paz e evitar as guerras, a ONU traz consigo, elenca consigo diversas organizações ligadas à economia, às mulheres, aos refugiados, à fome, à saúde e outras áreas que asseguram o bem-estar humano. Este foi o avanço mais relevante da Organização das Nações Unidas. É importante referir que a Organização das Nações Unidas é composta por 5 membros: a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança, o Secretariado, o Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional da Justiça. São estes 5 órgãos que compõem a Organização das Nações Unidas. De referir que o primeiro órgão, a Assembleia Geral das Nações Unidas, é composta por 193 países, quase todos os países do mundo. Já o Conselho de Segurança, que é o segundo órgão, é composto por 5 países, sendo eles 5 permanentes e 10 rotativos. Os 5 países permanentes são Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Estes 5 países são permanentes porque foram colocados como países ganhadores da guerra. Era como se fossem policiais, em que ninguém mais poderia criar a guerra. Então foi neste contexto que estes países entraram como membros permanentes para garantir a paz e evitar as próximas guerras. Dentre os 10 países rotativos está Moçambique neste ano. Mas surge então a pergunta: por que tem que haver a reforma
da Organização das Nações Unidas agora. A tese é que a Organização das Nações Unidas já não consegue responder aos desafios atuais, aos desafios do século XXI, porque o contexto em que foi criado é um contexto geopolítico diferente do contexto atual. O primeiro a apresentar os fracassos do Conselho de Segurança, o primeiro a apresentar os fracassos ou a inoperância da Organização das Nações Unidas foi o próprio secretário, António Guterres. Só para abrir parênteses, António Guterres foi declarado por Israel há dias como persona non grata, ou seja, Guterres não é bem-vindo a Israel. Isto por ele ter se limitado em criticar as ações do Irã contra Israel. António Guterres, como dizia, foi um dos primeiros a apresentar a inoperância ou a pôr em causa a credibilidade da Organização das Nações Unidas. Ela diz que cada país faz o que quer, quando quer. Os países já não respeitam a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas é que gere esta organização. Então os países fazem o que querem e estes países já não respeitam a Carta. Temos a Rússia, temos a Rússia que invadiu, ocupou a Ucrânia, demoliu a Carta das Nações Unidas. Temos o Irã, que treina, patrocina vários grupos terroristas no Oriente Médio. Grupos estes que aterrorizam a sociedade. Mais do que isso, o Irã patrocina com armas a Rússia para atacar a Ucrânia. Além disso, ele diz que o Hezbollah violou a resolução da ONU 1701. Ele avança mais dizendo que o Hamas, o grupo terrorista Hamas, construiu o túnel embaixo do estabelecimento da Organização das Nações Unidas. Um túnel que fez com que os trabalhadores ou os funcionários desta organização fizessem parte dos ataques terroristas do Hamas. Então, estes todos pontos ele apresenta como sendo pontos que justificam a inoperância da organização. Mais do que ele, temos o Lula da Silva, presidente do Brasil. Lula diz que tem que haver a reforma profunda. A carta não deve ser simplesmente emendada, não deve haver pequenos ajustes. Tem que haver um trabalho profundo desta carta. Ele diz que a organização foi criada há 80 anos. A organização, quando foi criada, só tinha 51 países, mas agora estamos com 191 países. E o contexto geopolítico em que a carta foi criada é um contexto geopolítico extremamente diferente com o contexto atual. Então, há necessidade de atualizar a carta, há necessidade da entrada de novos membros no Conselho de Segurança da ONU. Além de criticar a Organização das Nações Unidas, a ONU, ele criticou outras organizações internacionais, como FMI e o Banco Mundial. Lula critica severamente estas organizações e ele diz que estas organizações meramente beneficiam os países ricos, como Estados Unidos, Alemanha, França, mas os países pobres, os países médios, sofrem com os juros aplicados por esses bancos. Ele diz que os países africanos têm sofrido grandemente nos juros desses bancos. E ele diz que os juros são quase 4 a 8 vezes mais do que os juros dos Estados Unidos, da Alemanha e da França. Então, são essas críticas que Lula faz da reforma que deve haver na Organização das Nações Unidas. Além de Lula, Filipe Nyusi também faz uma crítica e ele diz que tem que haver a reforma da Organização das Nações Unidas. Ele baseia-se muito mais na área financeira e ele diz que se haver a reforma,
Isto permitirá que os países trabalhem entre si e isto permitirá e isso evitará muitos problemas que acontecem no país. Para Trudeau, o primeiro-ministro de Canadá, ele diz que está contra a entrada de novos membros, mas ele apresenta a proposta de haver a reforma das instituições que compõem a ONU. Estamos a falar da FAO, da Unicef, da ANCRA, e essas organizações que velam pela saúde, pela economia, pelo desenvolvimento, pela saúde. Então ele diz que tem que haver a mexida, o fortalecimento dessas instituições, mas ele diz, ou por outra, ele não apoia a ideia de novos membros. Os Estados Unidos querem que no Conselho de Segurança façam parte também alguns países africanos e alguns países da América Latina. A União Europeia também propõe que haja uma reforma da Organização das Nações Unidas. A União Europeia diz que a Organização das Nações Unidas deve agora apresentar os objetivos que respondam aos anseios do século XXI. Enquanto que Macron, ele propõe ou está a favor da ideia do Brasil. Macron diz que tem que haver no Conselho de Segurança mais membros: Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Então, esses 4 países são países que a França, tanto como o Brasil, também propõe. Macron propõe o poder de vetos a todos os países do Conselho de Segurança, mas que este poder de veto só tem que servir para crimes de maior dimensão. Cabe saber quais são os crimes de maior dimensão. Talvez no próprio plano, no próprio projeto, Macron irá apresentar os crimes que merecem atenção ao poder de veto. Mas após essa discussão e alguns encontros bilaterais que foram acontecendo no período da realização da Assembleia Geral da ONU em Nova York, então houve consenso de quase todos os países em fazer uma reforma da Organização das Nações Unidas. E esta reforma começará a ser debatido na cúpula do G20, que irá começar ou que irá decorrer nos dias 18 e 19 do próximo mês, se a memória não me falha, em Brasília. Então é lá onde vão começar os debates, ou onde começarão a ser apresentadas as propostas desta reforma da Organização das Nações Unidas. Mas, como bem se sabe, isso não termina por ali. E lá simplesmente poderão ser apresentadas as propostas. Não é? Depois tem que se convocar a Conferência Geral da ONU, conforme indica o artigo 109 da Carta das Nações Unidas, em que quando há reformas, introdução de novos textos, então tem que se criar, tanto como outras situações, tem que se convocar a Conferência Geral da Assembleia, em que todos os 93 países poderão participar e poderão apresentar o seu voto. E este voto, ou seja, a aprovação dessa proposta só será possível caso 2/3 dos países votem a favor. O mesmo artigo prossegue dizendo que após a aprovação dessa resolução na Assembleia Geral, a resolução irá para o Conselho de Segurança. E lá no Conselho de Segurança também tem que ser votado, e tem que ser votado por unanimidade, ou seja, os países não podem aplicar o direito. Aliás, se um país aplicar o poder de veto, então esta resolução, essas propostas não irão passar. Então, olhando pelas propostas preliminares agora,
ainda não temos um documento formal que apresenta as propostas, mas das propostas que os países já foram apresentando na Assembleia, há propostas um pouco complicadas. Por um lado, os Estados Unidos não querem que outros países façam parte do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, Biden já havia se pronunciado, ou os Estados Unidos já haviam se pronunciado, que não aceitavam que o Brasil fizesse parte do Conselho de Segurança. Bem, é uma questão também política, geopolítica, porque o Brasil às vezes tem se aliado bastante com os países do BRICS, como China, como a Rússia, pronto. Então, já que Rússia e China são inimigos dos Estados Unidos, isso poderá de qualquer das maneiras complicar esta reforma do Conselho esta reforma da Organização das Nações Unidas, devido ao poder de veto que os países têm, até porque muitos problemas, muitas guerras que estão a acontecer é por causa do poder de veto, não é? O poder de veto faz com que não haja soluções nas guerras, não é? Por exemplo, agora a guerra entre Israel e o Irã. Há dias, antes de ontem, aconteceu o ataque do Irã contra Israel e a França convocou o Conselho de Segurança. Mas os Estados Unidos afirmaram que Israel tem direito de se defender, enquanto que outros países condenaram os ataques ou têm condenado os ataques de Israel. Não é? Mas Estados Unidos firmemente disseram que não. O Israel tem direito de se defender. Então, por isso que o direito de veto, o poder de veto, tem criado muitas situações que às vezes não criam solução, não trazem soluções nessas guerras que têm acontecido. Bem, é verdade que mesmo que os Estados Unidos diga que não, Israel cometeu erros, mas o outro problema da Organização das Nações Unidas ou da ONU é que ele não tem um poder executivo, não é? Ele não age acima do poder estatal, não é? Então, simples coisas simples ações que a Assembleia ou o Conselho pode fazer é aplicar sanções ou embargos aos países que quebram estas resoluções. Nós temos, por exemplo, a Rússia, que está a sofrer sanções, temos a Coreia do Norte, temos o Irã. Então, os países ou o Conselho de Segurança, a única coisa que pode fazer é aplicar sanções, aplicar embargos. Então, essas são ações mais práticas que podem fazer. Não é? Mas, fora do que isso, os países podem desobedecer aquelas resoluções e nada de prático pode acontecer em grande medida. Então, é neste sentido que tem que haver a reforma da Organização das Nações Unidas. E, então, esses aspectos que queríamos aqui apresentar, debater. Este vídeo, mais do que ser um vídeo noticioso, é um vídeo informativo, um vídeo didático também, não é? Então, agradecemos pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esqueça de fazer a sua inscrição